Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Antes, mais uma vez, se inscreve no canal, deixe o seu like e acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição, o seu like e... enfim, vamos falar de Vasco o tempo todo aqui. Decisão tomada no Vascão da Gama. Eduardo, que decisão é essa? Novo treinador. Olha, informação segura, recebeu a informação segura de que o Vasco entendeu que precisa para ontem de um novo treinador. Existem ainda pessoas ligadas ao staff do Vanderlei Luxemburgo para tomar, né, as rédeas do Vasco, retornar para o Vasco. Agora, claro que, por enquanto, é tudo especulação, né, envolvendo o Luxemburgo. Mas uma certeza nós temos. O Vasco vai atrás de um treinador, uma pessoa que queira, aceite esse projeto desses últimos 11 jogos na Série B. Certo é que se o Vasco fechar com um treinador, seja o Luxemburgo ou qualquer que seja, ele terá pela frente aí um jogo por semana para trabalhar. Isso é fato. Eu torço pelo Luxemburgo por conta da experiência, da bagagem. É um cara que já conhece o Vasco, já conhece a torcida do Vasco. Enfim, tem um vestiário muito forte. Talvez o Vasco precise. E o Vasco precisa demais disso tudo. Então, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Torço, não vou negar, para que o Luxemburgo acerte com o Vasco, porque o Vasco precisa virar essa página. É muita coisa, 6 derrotas fora, é muita coisa, e o Vasco precisa resolver isso de uma vez por todas, tá certo? Fique agora com a análise do jogo, envolvendo também polêmica na arbitragem. Na minha opinião, o Wilton Pereira Sampaio não dá, tem alguns hábitos de futebol brasileiro que não podem apitar jogos do Vasco, não podem, infelizmente. Existem os árbitros torcedores dentro de campo. Tá certo, gente? Fica agora com a segunda parte. Fala você conectado mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari. Vamos falar desse Vasco ontem contra o Brusque. Mudanças que precisam ser feitas. E revolta do De Aranha ontem no canal do Wellington Campos FC. Vale a pena assistir. E também sobre a arbitragem do jogo. Antes, peço para que você se inscreva no canal, deixe aí seu like, quase atingindo a marca de 57 mil inscritos aqui no canal. É muito importante para a gente. E peço mais uma vez, se inscreve aí, é de graça, não paga nada. Toca no botãozinho vermelho aqui embaixo. É muito importante a sua inscrição. Ó, de vez em quando o YouTube dá uma bugada, então confirma a sua inscrição. Desculpa, estou um pouco rouco por conta das transmissões ontem, né? Ontem tivemos Copa Sérgio, o jogo do Vasco também. Mas graças a Deus deu tudo certo. Não deu tudo certo para o Vasco. Rapaziada, quero comentar aqui sobre a postura do Dé mais uma vez. Junto com, lá no canal do Wellington Campos. O Luiz Penido também participou e gostei demais da postura dos dois. Quando ele disse que o Vasco precisa para ontem de um novo técnico, porque o Emílio Faro não quer ser técnico. Tem coisas que só acontecem dentro do Vasco e realmente eu não consigo entender. Como que o cara diz que não quer ser técnico e a diretoria mantém como técnico? Ele não quer. Né? E a prova disso, o resultado vem em campo. Aí o torcedor vascaíno vai para as redes sociais, vai reclamar, vai xingar, vai espernear. E a diretoria tem que suportar, porque é a diretoria que está bancando isso. E não é nada contra o Emílio Faro. Nada contra a pessoa. É um cara muito bacana, muito gente boa, mas isso não ganha jogo. Agora, coloca ele na função dele dentro do clube, no que ele faz de melhor dentro do clube, tira ele como técnico e contrata um técnico experiente. Afinal de contas, já tem 120 milhões na conta para isso. Tá certo? Então, parabéns ao Dé. Quero comentar também o que eu achei ontem. Gente, mas existe o critério da arbitragem. Quando o Wilton Pereira Sampaio estava de frente para o lance do Alex Teixeira, anulando o gol do Vasco, e muita gente, é a regra. Tudo bem, é a regra. Toda a razão do planeta Terra. Agora, o critério contra o Vasco,
ele funciona de um jeito, gente, isso é futebol, tem contato. A bola pegou muito de leve na mão do Alex Teixeira. Uma bola dividida ali, ele estava dividindo a bola dentro da área. Que isso? O pênalti, apesar de ter sido sem querer também do Quinteiro, foi pênalti. Agora, o gol do Alex Teixeira, na minha visão, é a falta do bom senso, tá? Ah, não faltou critério, é a regra, beleza. Mas faltou bom senso. Aí você entra no time do Vasco. Eu falo aqui, gente, nunca, jamais eu vou bater em algum tipo de ser humano que trabalha dentro do Vasco, enfim, que veste a camisa do Vasco. Agora, não dá para Matheus Ribeiro, seu lateral direito titular do Vasco. Não entendo porque o Saulo, da base, hoje encostado dentro do Vasco, Juninho encostado dentro do Vasco. O Palácio é um jogador de muito talento, mas não consegue jogar. Aí eu venho aqui falar algumas questões junto com você, porque eu peço sempre a sua opinião aí do outro lado. Gente, a coisa não vai funcionar desse jeito. Não adianta que não vai. Tem que fazer mudança. Emílio Faro demora muito para mexer na equipe. Eu fico agoniado. Na transmissão a gente fica agoniado. Porque a gente não suporta ver que a coisa não está andando, o time está parado, o time não tem uma jogada ensaiada, a coisa não funciona. É contra o Brusque, meu Deus do céu. Vai para cima. E outra coisa. Ontem ficou claro, e as pessoas comentando aqui, Nenê não é desfalque. Nenê é muito desfalque nesse time do Vasco. É muito desfalque. Ontem ficou claro isso. Os meninos tentando resolver o problema ali, Marlon Gomes de um lado, o Andrei Santos do outro. Sabe? Então, assim, Alex Teixeira também se esforçando bastante, jogando dos dois lados, caindo, tentando resolver de alguma maneira, né, com o futebol dele, o jogo de ontem. Mas, infelizmente, digo isso com tristeza, porque o Emílio Faro poderia ter, tô perdendo de 1-0. Virei o primeiro tempo perdendo. Eu tenho que mudar. Aí ele entra com o Boza e com o Paulo Vitor já no segundo tempo, faltando 20 minutos para o jogo acabar. Não tem aquela... Olha, o Emílio, amigo vascaíno, Emílio Boza, você que acompanha o canal. Emílio Faro precisa entender o seguinte, tá? Aí eu falo bem reto. O Vasco queimou toda a gordura, tá? A gordura que o Vasco tem hoje é de um jogo e um empate, 4 pontos. E graças a Deus que o Londrina não venceu. Eu vou falar para você. O Vasco tem essa pequena gordura para levar daqui para frente. Faltam 11 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco tá de beijinho para continuar na Série B. E se não mudar a postura, se não mudar o esquema de jogo, se não mudar a postura em todos os sentidos dentro de campo, a zaga que não falhava, tá falhando. E não vem falar que é só o Quinteiro, não, porque o Anderson Conceição tá batendo a cabeça. Quinteiro ontem cometeu um pênalti sem querer, tem que deixar isso bem claro, porque a impressão que dá é que o cara quis fazer o pênalti, não foi. No último gol, o Anderson Conceição também fez um golaço contra. O Edmar não funciona na lateral esquerda. Matheus Ribeiro não funciona na lateral direita. O Yuri se desdobra no meio campo ali para marcar sozinho. Essa é a realidade. Aí a pessoa fica querendo achar um culpado. Não. A culpa é do sistema defensivo. Thiago Rodrigues se virando lá no gol. Tá certo? Então esses caras precisam entender que eles estão no Vasco e eles serão cobrados. Não tem que ficar boladinho quando as pessoas chegam, e é pro bem deles e pro bem do Vasco. Principalmente pro bem do Vasco, né? Pro bem deles, no caso assim, olha, acorda porque você dormiu. Você tem condições de jogar um futebol melhor. A coisa não vai para frente desse jeito. E o torcedor vem, assim como eu, num vídeo de domingo, ou numa live. Enfim, a galera vai abrir live, a galera vai criticar. Eu sou contra a ofensa, eu sou contra atacar o ser humano. Agora, o lado profissional, gente, pela madrugada.
Temos que falar. Então tenho que falar aqui, até porque isso aqui é um canal vascaíno, isso aqui não é um canal só de notícias ou só de transmissão, não. Isso aqui é um canal para o vascaíno também entender que tem um outro vascaíno do outro lado que tem sentimento vascaíno e que sente nas derrotas, principalmente numa derrota pro Brusque, pô. A 6ª derrota do Vasco fora de casa. Isso é inaceitável, é inadmissível, sabe? Então, como o Luiz Penido e o... Vou repetir aqui o que o Luiz Penido e que o De Aranha disseram ontem no canal do Wellington Campos. Olha, o Grêmio trocou de técnico porque viu que não dava mais. Temos 11 rodadas, um jogo por semana. Então chama para ontem. Chama para ontem um novo treinador. Mas tem que ser um treinador pesado. Chega de aposta como foi com o Mauricinho e com outros jogadores. Eu não vou ficar aqui mencionando o nome de jogadores porque é coisa de louco o que o Vasco fez. Que planejamento é esse? Eu tô vendo gente já criticando o Paulo Brax, que não tem nada a ver com o assunto, acabou de chegar, vamos esperar o cara trabalhar. Afinal de contas, ele só pode contratar uma pessoa, um técnico. Time ele não pode montar, jogador ele não pode contratar. Tem que esperar virar a temporada. E o Vasco precisa voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Precisa. Tá certo, torcedor? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Solta o dedo no like, se inscreve no canal. Vamos juntos, porque aqui é Vasco. Independente de qualquer coisa, tenha um domingo abençoado e muito produtivo. Tá certo? Beijo e saudações vascaínas.